I've heard a lot about artificial intelligence. I've actually been involved with AI for 61 years, which is a record. So we're going to simulate trials digitally. It'll be much safer. It'll be 1,000,000 times faster. And by the end of this decade, as we go into the 2030s, we're going to achieve a new milestone. It's called longevity escape velocity. Let me say that again, because you're going to be hearing a lot about that. Longevity escape velocity. Será que viveremos para sempre? Qual é esta teoria que nos faz pensar que nunca iremos morrer? Vamos ver a seguir. Olá, bem-vindos mais uma vez a este episódio do 50 and Above. Este é o canal para você saber muito mais sobre tendências, saúde, turismo e tecnologia. E hoje nós vamos abordar um tema de tendência e tecnologia. Vamos falar um pouquinho dessa teoria de que iremos viver para sempre. Isso me chamou muito a atenção neste vídeo que acabamos de ver do Ray Kurzweil. Ray Kurzweil foi um engenheiro do Google e ele traz a teoria que não é a única dele, tem outros estudiosos que abordam esse tema, na qual se prevê que a partir de 2030 ganharemos um ano para cada ano de vida. Ou seja, se a minha tendência seria morrer aos 80, a partir de 2030, na realidade estarei ganhando mais um ano. Então esta tendência passará a ser 81 anos. E isso numa progressão geométrica. Então, teoricamente, em algumas décadas, iremos viver muitos e muitos anos. Mas isso será possível? Nossas células, será que irão resistir tanto tempo? Bom, é isto que eu quero conversar e trocar uma ideia com este filósofo, grande pensador, futurista e amigo meu, Carlos Piazza. Te apresentar? Não, fica à vontade. Não, bom. Cara, você pode editar. Carlos Piazza irá nos contar justamente qual é a visão dele sobre isso. Isso será realidade? Isto que estamos abordando faz todo sentido? Será que queremos efetivamente viver tanto tempo? Precisamos disso? Ou daremos espaço para novas gerações e aí sim a evolução da nossa espécie? Vamos ver o que ele diz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui justamente junto com um grande amigo meu, Carlos Piazza, que vai comentar conosco alguns assuntos que são extremamente ligados à tecnologia, a tendências e à saúde. São os temas que eu gostaria muito agora de abordar com vocês. Então vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho dele, de toda essa experiência que ele tem, e depois nós vamos mergulhar um pouquinho nesse conceito da vida eterna, nesse conceito de que a inteligência artificial poderá nos ajudar a tornarmos imortais. Será que isso é possível? Será que é viável? Carlos, obrigado aí por esta entrevista aí comigo. Imagina, é um prazer, bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui, Ricardo, muito legal discutir esses assuntos que só seres humanos discutem isso, né, porque nenhum outro animal dá significado ao tempo, né, só o ser humano dá significado ao tempo. Eu sou, então, o Carlos Piazza, eu sou darwinista digital, sou futurista certificado pelo Millennium Project e estou aqui só para vasculhar esse mundo digital de um lado, esse mundo humano do outro, falando então de tecnologia de um lado, filosofia do outro. Legal, show de bola, Carlos. Então, recentemente, né, eu estava vendo o YouTube, alguns vídeos, e calhou de eu chegar num vídeo do Ray Kurzweil, né, que foi engenheiro do Google, se não me engano, ele tem uma experiência longa ali no Google, mas ele trouxe justamente esse conceito do leve, né,
que significa em inglês, né, que é é até difícil de falar, Longevity Escape Velocity, né, de velocidade. Então significa o seguinte, é o escape da longevidade, enfim, o escape da longevidade e sua velocidade. Então é um tema extremamente que me chama muita atenção para vocês verem. Vou colocar um pedaço aí dessa entrevista, aliás foi um TED que ele publicou, e vocês darem olharem ali, ouvirem um pouquinho do que ele comenta. And by the end of this decade, as we go into the 2030s, we're going to achieve a new milestone. It's called longevity escape velocity. Let me say that again, because you're going to be hearing a lot about that. Longevity escape velocity. Right now, you go through a year and you use up a year of your longevity. However, scientific progress is also progressing, which is actually bringing us back. It's giving us cures for diseases, new forms of treatments. So right now, you're getting back about 4 months. So you lose a year, you get back 4 months, so you're losing 8 months. E esse é um tema, é um conceito que não é só ele que aborda, né? Peter Diamandis, fundador da Singularity University, também nos traz. Eu estou lendo um livro do Mustafa Suleyman, que chama-se The Coming Wave, e ele fala justamente das proteínas e como a inteligência artificial poderá avaliar e trazer melhorias para as nossas proteínas, para aí assim a gente conseguir obter essa longevidade eterna. Então, Carlos, o que você acha dessa loucura toda aí? Que nem eu disse, só o ser humano é um bicho que dá significado ao tempo. E é um negócio impressionante que desde sempre o homem sempre quis viver muito mais do que as possibilidades biológicas que são conferidas a ele, né, Ricardo? Então, o que eu acho disso? De uma débil mentalice que não tem tamanho, porque na realidade a gente deveria saber que tudo que nasce morre e que tudo que é biológico colapsa um dia, e é claro que a gente não vai viver para todo sempre, isso não faz nenhum sentido. A gente tem que deixar o mundo para todo mundo que vier depois da gente. Não faz sentido a gente querer ocupar o mundo só com a gente, é uma visão até do universo meio egoísta, né? E falando um pouquinho nisso, pelo que eu entendo, eu não sou biólogo, mas pelo que eu entendo, as células elas não sobrevivem mais do que 150 anos. Então como é que a gente pode prever que a cada ano, segundo essa teoria, a cada ano que passa, nós iremos ganhar 2 anos? E assim, num processo de expansão, né, a gente conseguirá então ter essa vida eterna, mas isso não faz muito sentido. Ou será que a tecnologia fará com que nós troquemos os nossos membros para que a gente talvez permaneça somente com a alma? Não sei. Como é que você enxerga isso? De novo, eu falo sobre a questão da débil mentalice que está embutida nisso, Ricardo, porque seguindo a escola do Nicoleles... Eu falei, ele não é inteligente pelo fato da inteligência ser uma propriedade da matéria orgânica, né? Ele não é artificial porque existe um exército de seres humanos validando e trabalhando no background desses sistemas de inteligência artificial. Ele sempre chama a atenção de que todas as estruturas biológicas existentes na Terra são analógicas, elas não conversam com sistemas digitais. E se elas não conversam com sistemas digitais, não adianta eu querer botar implante digital como Neuralink, como qualquer outro, porque não existe uma paridade de conversa entre sistemas digitais e sistemas biológicos. Um não tem compatibilidade com o outro. E na realidade, quando a gente fala sobre tudo isso, essa ideia de que então eu posso ter o transhumanismo e ter órgãos do corpo sendo substituídos por pequenas peças de mecatrônica ou pequenas peças que possam ser feitas de sistemas digitais, de novo, não tem o menor sentido, porque a graça de tudo isso, como o Freud sempre colocou, é você ter as questões de vida e morte. A John Naisbitt também colocou isso fortemente. Tudo aquilo que tem a ver com o mundo tech, tem a ver com o mundo touch também, e o mundo touch, é óbvio que ele encapsula o conceito de alteridade e morte. O Harari, ele também comenta no seu livro, né, Homus Deus, né, justamente aborda esse tema de que, na realidade, a gente está se tornando aí um grande
criador do nosso próprio futuro a um extremo de nós podermos dominar esse mundo que a gente convive. E que é muito difícil, né? Porque justamente existe toda uma particularidade de que nós não podemos prever o futuro assertivamente, né? Nós dependemos de uma série de fatores em volta, ao nosso redor, enfim, que nos influenciam. E justamente isso poderá afetar até essa própria decisão de nos tornarmos deuses. Mas o Harari, ele acha que isso não é verdade, que inclusive a inteligência artificial, criada pelo próprio humano, irá dominar e ser assim, ser trans tudo isso que nós convivemos aí no nosso dia a dia. Olha, tudo que não falta é a hype de tudo aquilo que a tecnologia pode vir a fazer. Na cauda curta, a gente vê que sim, a inteligência artificial está se demonstrando como uma ferramenta poderosa que muda muitas coisas no seu próprio caminho. O que continua me chamando a atenção na inteligência artificial é menos ela, enquanto tecnologia, e muito mais, Ricardo, aquilo que a gente fala da sua própria utilização, porque quando a inteligência artificial será espelho exato da sociedade, e o que eu quero dizer com isso é que a tecnologia ela é nada per si, eu preciso entender qual a contribuição e quais são os impactos que ela vai ter, dependendo de como ela for usada. E como é a própria inteligência artificial? Ela é programada através dos algoritmos e ela é treinada através da sintaxe. É claro que eu tenho uma inteligência artificial que pode ser completamente moldada à figura do seu codificador. E isso significa que parte da cognição de quem desenha um algoritmo está contaminando também algoritmos de AI. Então, como tudo que é tecnologia, vai operar para o bem ou para o mal na figura exata do que é a sociedade. Claro, porque você tem representantes da sociedade dando força para a atuação da própria inteligência artificial. Quando você junta uma coisa na outra, não vamos ver grandes mudanças da verve treteira do Sapiens, porque ele vai continuar desde sempre, que as pessoas não conhecem a história lá desde os hominídeos, isso é antropologia, porque as pessoas não estudam antropologia, a gente estudou, mas esquece que o Sapiens eliminou duas outras espécies de iguais. O Homo habilis e o Homo erectus foram absolutamente dizimados pelo Sapiens. Então, a verve treteira do Sapiens continua sendo colocado ali no centro ainda dos seus comportamentos prioritários. É claro que se eu tiver alguém com verve treteira e que tem uma quebra ética num universo que é muito amplo e que é cheio de exemplos de anomalia social, e que você vê todo esse processo que a gente vive, onde você trabalha ativamente para romper regras, isso não vai ter o menor sentido quando a gente olha para frente. A vida é só um dos ângulos que se promete investigar. Então, eu vejo que é bobagem absoluta o que se fala com relação a isso. E não só isso, como também dentro da própria neurociência, não existe uma sequer tradução exata ou uma forma, uma explicação exata, científica, sobre o que é consciência. Então não adianta a gente querer simular uma coisa para a máquina, sabendo que nem no campo humano isso tem uma correspondência. Então é muita pressão sobre visões de futuros preferíveis que não são equitativos. Eu acho até que nem são futuros preferíveis, são futuros especulativos. Então, entre o futuro especulativo do que uma máquina pode fazer, é muito diferente do futuro preferível, onde a gente gostaria de ver um certo equilíbrio e uma ausência de anomia social, que é tudo que a gente vê hoje. Inteligência artificial e anomia social é unha e carne. Então, Carlos, dentro desse comentário que você fez sobre as espécies, né, o Homo sapiens sapiens, né,
ele obviamente destituiu do planeta Terra outras espécies. Isso me lembrou um filme que eu adoro, tá talvez no número 1 ali da minha lista dos 10 melhores filmes que eu já vi, que é 2001, Odisseia do Espaço, e que começa justamente chamando atenção para isso, né? Como aqueles símios ainda, né? Não eram ainda Homo sapiens, mas eles descobrem uma ferramenta que era um osso e conseguem com este osso matar outras espécies, inclusive similares a ele. E aí ele se depara com aquele monolito, né? Não sei, para vocês que já viram, eu aconselho verem um filme, para quem não viu, é um filme antigo, mas ele é muito atual. E aquele monolito simboliza justamente essa eternidade. E nós estamos falando de um filme de 69, década de 60, quer dizer, é um filme sem dúvida precursor aí de tudo que está acontecendo, todas essas teorias. Você deve ter visto esse filme já, né? Eu já vi inúmeras vezes, conheço ele de cor e salteado, porque eu gosto muito daquele filme, mas eu acho que ele simboliza muito esse processo todo, quer dizer, essa eternidade que se procura, mas ela é inviável, e ao mesmo tempo a tecnologia sendo impactada e a inteligência artificial já neste filme demonstrando superioridade e controle em cima da nave espacial, realmente daqueles astronautas, né, que estão ali dentro da nave, né? O que você acha? Como é que você enxergou esse filme? Qual é a tua visão desse filme? Bom, primeiro, hashtag fica a dica porque é essencial. Se você não viu, corra, veja ontem. Porque ele é extremamente atual até hoje. Em 69 ele já mostrava um ângulo, já se discutia inteligência artificial. Em 69, claro, porque a inteligência artificial nasceu na década de 50. Então, Turing já falava disso. O Turing é o deus da inteligência artificial, meu Deus, que homem importante, né? Então, é claro que ele já usa um desdobramento do Turing, porque quem não viu, eu vou dar spoiler. O HAL 9000, que é a máquina inventada pelos homens. Dizem que HAL é o oposto da IBM, mas faz de conta que eu não falei isso, não, porque tem gente que critica isso. O HAL, quando o seu criador chega para ele, manda ele fazer determinadas tarefas, ele fala assim, não, a partir de hoje eu não sigo mais as suas orientações e não farei mais o que você quer. E aí o programador da máquina, então, olha assim no entorno da sala e o HAL 9000 fala para ele, não adianta você procurar as tomadas, eu já sei sobreviver sem elas. Quer dizer, o que se coloca na ficção desde sempre, Rick? Uma coisa que não é verdade, de que as máquinas poderão pensar muito mais do que o cérebro humano. Como eu falei aqui, sistemas digitais não conversam com sistemas biológicos, porque o sistema biológico é analógico. Ele opera entre todo o range entre 0 e 1. Isso significa que o mundo digital opera entre 0 e 1 ou 1 e a gente opera em todo o range. Computação quântica vai ocupar um pouquinho desse range, mas não chega a ter toda a expansão que o cérebro tem na sua capacidade de pensamento. Então isso significa também que tem que, antes de qualquer coisa, demolir o mito de que a inteligência artificial ela vai pensar muito mais do que os humanos. Isso é uma mentira. E toda essa questão que se coloca que o cérebro humano está muito aquém das máquinas, isso é outra idiotice que deveria ser limada para todo o sempre. Então, quando você coloca todas essas questões, não, as máquinas elas ainda estão muito lentas, pode ser que um dia chegue nessa escala que está se aspirando, mas hoje quando a gente olha não tem a menor condição de fazer isso e lembrar que sempre o cérebro humano ele é muito mais eficiente do que as máquinas e que não, nessa figura não conseguiremos ter o que os grandes pensadores imaginam, os grandes high-tech colocam de que o nosso cérebro humano ele está aquém do que a gente tem na realidade de máquinas. Isso é uma falácia. Então, também se cria muitas, pressões sobre as questões de tecnologia, porque, principalmente no Brasil, onde você tem um comportamento dos early adopters, que você tem muita gente correndo em direção a coisa nova, como se isso fosse uma tábua de salvação.
E a gente tem que jogar água no chope do outro lado, também levar todo mundo a ler o que falam também as grandes agências de risco, que já colocam também inteligência artificial como uma possível futura próxima bolha. Isso significa que a quantidade de dinheiro que você coloca lá, e se isso acontecer, Rick, se bate de novo o tal do hype cycle, né, que é colocado lá pelo Gartner, isso que vai mostrar para você que atrás dessa euforia toda vem o vale da desilusão. Para muita empresa, o vale da desilusão é a perda de uma grana inominável. Então, sobre o risco de você parecer um pouquinho atrás da chegada da tecnologia e entendê-la perfeitamente, tem um monte de gente que sai correndo implantando coisas que não domina, onde a tecnologia não está pronta o suficiente, e aí fica essa massa absurda de gente tentando dar sentido para as tecnologias, dizendo que elas podem fazer. E aí que a gente coloca o ponto, né? Não é o que elas podem fazer, tecnologias podem fazer um monte de coisa, mas esse efeito das tecnologias, elas não se configuram para frente. E de metaverso, quantas vezes a gente falou que metaverso não fazia o menor sentido, que o metaverso era só a fuga da realidade humana. Dito e feito, não durou um ano. E olha, hein, teve SXSW com aquele monte de gente aplaudindo todo mundo com a chegada da nova tecnologia, metaverso. Não durou um ano, e você pensa que a SXSW fez de novo uma nova edição para entender por que acabou? Imagina, nem falou nada, ficou quietinha, porque também essas estruturas vivem de hype em hype, trabalhando com o cérebro da gente para a gente poder projetar futuros que não são preferíveis, nem factíveis, nem prospectivos. Isso é tudo uma imaginação do que pode acontecer. Você acredita que, por exemplo, nós em algum momento poderemos resetar, né? Alguns teóricos falam disso, resetar nosso cérebro de forma que a gente consiga espremer mais conhecimento e aí expandir esses... Lógico, a gente sabe que o cérebro em si só, ele se expande, ele se retrai biologicamente, né? Mas será que nós conseguiremos dominar esse controle, ter esse controle em cima do cérebro? Ou é uma utopia absurda? Olha, eu sigo estritamente a ciência. A ciência diz hoje que isso é absolutamente impossível. Nós não somos uma máquina que dá reset. Nós não temos um software de fundo. Nós usamos menos de 10% da capacidade do nosso cérebro. Porque desde lá do capitalismo tardio, que aconteceu lá no fim de todos os fascismos, lá na década de 40, a gente só usou nosso cérebro para poder manter a gente ocupado como uma máquina ruim, que a gente sempre fala, porque você só desenvolve capacidade do seu cérebro para fazer, não para pensar. E hoje você está requerido a pensar, as pessoas não pensam, só sabem fazer, tem um gap aí. Se as pessoas pelo menos usassem 100% do seu cérebro, já estava feliz da vida. Para que resetar o cérebro sabendo que ele pensa mais do que as máquinas? É outra falácia que não tem o menor sentido, e para quem gosta da ciência, não das especulações ficcionais que surgem disso, o Brasil tem um super cientista nessa área, que é o Miguel Nicoleles. Você pode seguir tudo que ele fala com relação a isso, onde ele coloca até que a inteligência artificial não é nem sequer uma inteligência, muito menos artificial. Então, essa hype também de achar que todos esses aspectos ficcionais poderiam fazer sentido entre nós, ora, a gente é imperfeito por natureza. Somos seres feitos para aprendizado contínuo. Que parte a gente não entendeu que se parecer como um computador, quando ele quer se recusar a trabalhar, você dá um chute nele, que nem muita gente fazia, então vou fazer o quê, Ricardo? Botar um bombril na sua antena para você pegar direito? O que é isso? É imaginar que a gente então está sucumbido a um sistema mecatrônico só, e a vida da gente não é um sistema mecatrônico. Então é de uma idiotice que não tem tamanho. Fala aqui para os 50 and above, ou seja, as pessoas acima de 50 anos que estão aí
observando, querendo entender um pouquinho mais dessa longevidade. Muitos estão conseguindo viver muito melhor, né, do que anos atrás. Aliás, a média, né, etária nossa hoje aumentou bastante, né? Que sugestão, como é que você enxerga essa positivamente do que eles deveriam estar se preocupando e buscando cada vez mais para ter uma vida melhor, para ter uma convivência melhor? O que você acha que é ideal para eles? Bom, para os 50, 60, 70, 100 above, a gente tem que lembrar que a tecnologia que faz isso, e a gente já começa a colocar o fato de que nunca foi tão difícil morrer, porque na realidade você tem tantas moléculas novas, remédios que já usam inteligência artificial para simular moléculas novas, você tem uma série de coisas, descobertas, você consegue fazer simulação numa escala de 40:1, o que você demorava 40 anos, agora você faz em 1, usando... Claro, simulação de máquina, eu tenho uma outra realidade, é claro que as soluções vão chegar para a gente. Vamos viver muito mais? Vamos, mas como você bem diz, a própria estrutura biológica não dura mais do que 125 anos, é uma medida que muitos autores colocam, alguns ampliam para 150, mas vamos combinar, para quem tem expectativa oficial do país de vida de 78, viver 100 e pouco, e está ficando cada vez comum você encontrar gente que está vivendo mais de 100 anos, está muito bom, não está não? Né? Então, na realidade, a gente cansa e eu acho que a gente deveria ter o direito de uma morte digna, de um lado. Do outro lado, é recuperar o que a tecnologia fez pra gente, Ricardo, que é essa coisa da aceleração sem sentido que a gente tem, porque o tempo ele é imaterial, a gente acaba não sentindo o peso dele, e todo mundo, por causa do tal do capitalismo tardio, que veio lá, né, no fim da Segunda Grande Guerra Mundial, com o fim dos fascismos, as pessoas se assustam com essa palavra, mas foi exatamente o momento que foi marcado justamente com tudo que a gente viu do término da Segunda Grande Guerra Mundial. É o nome de um período, então as pessoas não precisam se assustar com esse nome. Quando a gente coloca tudo isso, a gente foi regido pela égide do tempo e a gente está respondendo a ele. E eu sempre lembro para todo mundo que é um pouquinho mais, mesmo que seja 40 a mais, que já preste um pouquinho atenção de que lá pelos anos 60, Elis Regina cantava uma música que eu adoro, que é ela que dá a dica, tá, Rick? Depois todo mundo vai lá, se vira, pega lá no Spotify, que ela falava assim, olha, eu só quero uma casa no campo, né? Onde eu possa juntar meus discos, meus amigos e nada mais. Essa casa do campo é só para eu fazer rocks rurais e eu posso até permitir que cabras e carneiros pastem solenes no meu jardim, né? Mas eu quero, inclusive, a inteligência de óculos. Ela coloca lá para a gente enxergar melhor o que a gente está fazendo com a vida da gente. Então, na realidade, o que a gente precisa é aquilo que está no território de um super estudioso que eu adoro, que é o Hartmut Rosa, que fala sobre ressonância. Ele fala assim, toda vez que você está com a cara na tela, você tira o seu olho da linha do horizonte. Segundo o Hartmut, fala que a linha do horizonte é de onde nascem todos os deuses e todas as respostas. Quando a resposta não está na sua tela, ela está na linha do horizonte, a gente está fazendo tudo errado, né? Então, recuperar esse aspecto da lentidão humana é a melhor coisa que a gente pode fazer e deixa as máquinas cumprir o seu papel. Entre homens e máquinas, então, existe a função humana hoje, que é o que você dá força para a regeneração possível, que é trazer de volta a felicidade para todos nós, Ricardo, porque ela se foi embora em cima de tantas visões capitalistas, acumulativas, anômicas sociais, como a gente falou, que não tem o menor sentido. Se a gente puder, pelo menos, reduzir essa porradaria
que existe hoje, polarizada, que isso é o que leva a gente a uma anomia social, a gente parece que perdeu a regra do jogo, parece que vale tudo em todo o tempo, isso é anomia social, território lá do Emily Durkheim, está na sociologia também, a gente vai viver muito mais em paz. Eu não preciso viver muito, eu preciso viver em paz. Legal. Show de bola, Piazza. Super obrigado por essa entrevista. E um beijo grande para todo mundo aí que está nos assistindo. Se quiser fazer um último comentário. Não, presta atenção na vida, não na tecnologia. Você está vivendo menos por causa dela. Viva mais e deixa a tecnologia seguir seu curso normal. Não precisa acelerar curso nenhum, tá bom? Viver para sempre, você não vai. Então, curta enquanto a sua jornada for destinada a você. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa entrevista com Carlos Piazza? O que vocês acham sobre a longevidade? Faz todo sentido nós pensarmos em viver para sempre? Quais serão as nossas vantagens e desvantagens de poder viver para sempre? Escrevam aqui no nosso canal do 50 and Above, aqui embaixo no YouTube, para saber comentários de vocês, para que eu possa entender o que vocês pensam, imaginam, enfim, quais são suas opiniões. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e, mais uma vez, eu ainda peço para vocês darem nome aqui, para nossa cobaia aqui, que sem dúvida representa este canal. E para o próximo episódio nós vamos falar de algo que todo mundo sente, gosta ou pelo menos gostaria de sentir sempre. É o amor. Meus braços te envolvem para sempre, os lábios de Pepe te beijam. Esta emoção que está em todos nós, independente daquilo que nós estejamos amando, poderá ser o nosso próximo, nossos pares, ou os animais, a natureza, enfim, tudo aquilo que gostamos, e vamos entrevistar pessoas que estarão aí dizendo, comentando e abordando esse tema que sem dúvida faz todo sentido, principalmente para a nossa saúde. Então, se você gosta dos comentários e dos nossos temas aqui do 50 and Above, que abordamos em tendências, saúde, turismo e tecnologia, este é o seu canal, o canal do 50 and Above, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber novidades e notícias. Um beijo grande para todos e fiquem bem com saúde.